Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre mais uma heresia cristã. Desta vez sobre o montanismo, que ocorre no século II e persiste até o século VIII depois de Cristo. Foi fundado por Montano. A fundação do montanismo ocorre por volta de 156, 157 depois de Cristo, ou segundo outros comentadores, em torno do ano de 172 depois de Cristo. A origem do montanismo ocorre em Hierápolis, uma região da Frígia, e se espalha por todo o Império Romano na época, atingindo comunidades cristãs na Ásia, Roma e norte da África. Em virtude de sua origem na região da Frígia, também passou a ser conhecida como heresia frígia. O nome, no entanto, dado por seus partidários é de nova revelação ou nova profecia. Trata-se de um movimento que surge de dentro do cristianismo. E inicialmente ele foi aceito e posteriormente negado como sendo uma heresia. As profecias dos líderes do movimento se sobrepõem às doutrinas dos apóstolos presentes no Novo Testamento. Os montanistas incentivavam as profecias durante um estado de êxtase místico. Na sua época, no entanto, na sua época histórica, tendia a predominar uma abordagem mais sóbria e equilibrada com relação à teologia cristã. Essa história de êxtase místico, profecias, não era uma coisa que estava em moda na época dentro da igreja cristã. Eles se destacavam nesse tocante. Era um momento de maior sobriedade. A abordagem cristã predominante afirmava que o pecador podia retornar à igreja e ser perdoado de seus pecados. Agora, para o montanismo, o cristão que pecava não podia ser resgatado para a igreja. E eles apresentavam uma forte ênfase na castidade, a ponto de preferirem a castidade ao casamento. Uma ênfase também na prevenção do pecado e na disciplina. Dentro deste grupo do montanismo, faço um destaque aos assim chamados quatrodecimanos. Esse grupo entendia que a Páscoa devia ser celebrada pelo calendário hebraico. Voltando ao Montano, esse se converte ao cristianismo em 155 depois de Cristo. Antes dele se converter ao cristianismo, ele atuava como sacerdote de um culto pagão. Poderia ser o culto ao deus Apolo ou o culto à deusa Cibele. O Montano era acompanhado em suas viagens por duas mulheres, duas profetisas. Uma de nome Priscila, também conhecida por Prisca, e outra de nome Maximila. A sua doutrina é baseada na promessa de Jesus nos evangelhos sobre a vinda do Espírito Santo, o Paráclito. Esse Espírito de verdade teria como missão guiar e ensinar aos cristãos, ampliando seu entendimento sobre as coisas. E Montano e as duas mulheres que o acompanhavam, a Priscila e a Maximila, eles se apresentavam como instrumento do Espírito Santo, que o Espírito Santo falava por meio deles, quando esses estavam em estado de êxtase místico. Gente, se você está gostando, deixa o teu comentário. Quero saber a sua opinião sobre a Priscila, sobre a Maximila, sobre o Montano e sobre o montanismo. Põe aí tua opinião. E se não é inscrito, se inscreve no canal. Segundo o montanismo, era urgente o retorno
dos cristãos ao antigo fervor presente na igreja dos primeiros tempos. A busca da renovação espiritual da igreja era algo que se fazia urgente. Estava próximo o advento do retorno de Jesus Cristo. O segundo advento, ou parousia, presença, para que ocorresse então o julgamento final. Afirmava o dom da profecia. Montano fora enviado por Jesus para começar uma nova era. O fim do mundo estava próximo. Haveria o retorno de Jesus e uma nova Jerusalém, esta localizada na Pepusa, Frígia. Tá? A antiga cidade de Jerusalém foi abandonada por Deus, por causa da incredulidade dos judeus quando Jesus Cristo aqui estava presente no mundo. Os montanistas se apresentavam como muito rigorosos. Eles tinham um rigoroso ascetismo, que é a disciplina em relação ao corpo, inclusive evitando o prazer. É o autocontrole. Então, é ser asceta. Então, eles tinham um rigoroso ascetismo. Havia também a necessidade do uso de véu pelas mulheres durante as funções sagradas. E a castidade era valorizada e incentivada mesmo dentro do casamento. E eles defendiam a prática do jejum, tá? Durante 2 semanas por ano. E evitar certos alimentos, dentre os quais a carne. E que, segundo o montanismo, não seria possível a absolvição de réus por pecados que fossem graves, mesmo passando por todos os sacramentos da igreja. Eles apresentam uma defesa do martírio voluntário quando diante de perseguições religiosas. Veja, na época às vezes ocorria perseguições aos cristãos. Então, se você estivesse diante de uma destas perseguições, como deveria ser o seu comportamento? Primeiro, não fugir. Assumir o seu credo. É nisto que eu acredito. Tá? E se apresentar voluntariamente aos perseguidores. Tá? Ou seja, vai voluntariamente para o martírio, para a tortura, para a morte. Tá? Afirmando que você é cristão, afirmando aquilo que você acredita. Bem, gente, esse é o montanismo. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber a tua opinião, portanto, deixa o teu comentário aí. Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.